Bom dia, sexto A, boa tarde, sexto B. Então vamos dar continuidade aí aos nossos módulos e ao nosso estudo dentro da geografia. Então agora vamos para o módulo 11, que são as paisagens vegetais no mundo. E prestem atenção, a gente continua aí num ciclo, né? Numa linha de raciocínio onde nós começamos compreendendo os climas. O último módulo falamos do solo, que é a base, e agora vamos falar da cobertura vegetal. Então, os três temas aí, eles se complementam, ok? Então, coberturas vegetais no mundo. Vocês já ouviram falar sobre os biomas. O que são os biomas? É uma associação do clima que, consequentemente, teremos uma vegetação, uma cobertura vegetal com características que foram adaptadas a condições climáticas. Então, os biomas é o nosso tema a partir de agora, ok? Vamos começar entendendo os biomas, a cobertura vegetal no mundo, né? Como encontramos, qual é a diferenciação aí das vegetações encontradas no mundo como um todo. E para isso, para ser nosso pontapé inicial, vamos relembrar um pouquinho de clima. Então, a gente vai associando o clima, as características do clima, se é mais seco, se é mais úmido, se é mais quente, se é mais frio, a cobertura vegetal. Até porque a vegetação é uma adaptação do clima. Então, a partir das características, se eu tenho um clima mais frio, a vegetação, as espécies presentes naquele local vai ser adaptada a um clima mais frio. Se eu tenho um clima mais quente e úmido, então as espécies presentes no local, elas são adaptadas, elas necessitam de calor e de umidade, tá bom? Então, como eu já disse para vocês, tudo aí na natureza é um ciclo, é um sistema e tudo se complementa e agora não vai ser diferente. Então, o módulo 11, ele inicia mostrando aí para vocês a distribuição da cobertura vegetal no mundo na página 250, associado um pouquinho ao clima, né? E as zonas térmicas, lembram das zonas térmicas? Então, mais próximo aos polos, regiões mais frias, mais próximo à linha do Equador são as regiões mais quentes. Tem um esqueminha que eu gosto de relembrar vocês, até se vocês procurarem aí, derem um Google, vocês encontrarão. Quanto mais próximo à linha do Equador, a vegetação é mais exuberante, de maior porte e necessita de maior umidade. Quanto mais distante da linha do Equador, ou seja, quanto maior a latitude em direção aos polos, menor é a vegetação, tá? Para ter um esqueminha aí para visualização mental que auxilia nessa distribuição. Então, o mapa aí da página 250 da apostila de vocês mostra a distribuição da cobertura vegetal no mundo. Se vocês compararem o mapa da página 250 a um mapa dos climas presentes no mundo, vocês perceberão que tem uma concordância. O que isso significa? Está associado, né? Logicamente que não de forma perfeita, porque sabemos que os fatores climáticos locais podem influenciar. Então, às vezes ali a gente tem a zona térmica tropical, uma grande área demonstrada no mapa, e aí naquela zona tropical eu tenho 5, 6 tipos de cobertura vegetal. Por quê? Não por conta da zona tropical como um todo, mas por características locais. Então pode ser uma região mais alta, uma região mais úmida pela presença de lagos ou grandes corpos d'água. Então tem essas diferenciações mais locais, tá bom? Então esse mapa mostra aí as principais coberturas vegetais no mundo. Os nomes, né, são os famosos palavrões que eu falo para vocês, que são os termos técnicos específicos, mas sempre tem uma substituição aí que a gente sempre
houve, ok? Lembrando também que o nome pode variar de acordo com a região. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Então vamos lá, fazer a leitura desse mapa da página 250. Então, paisagens vegetais no mundo. Temos aí, num tom de verde, a floresta equatorial e tropical. O que é a floresta equatorial e tropical? São vegetações de grande porte que, no geral, precisam de calor, né? Estão associadas às áreas quentes e com um grande fluxo pluviométrico. O que significa isso? Tem bastante chuva, né? Então, a nossa floresta amazônica, a nossa Mata Atlântica, que é a floresta equatorial e tropical. Árvores de grande porte, que a gente chama de latifoliadas. O que significa esse palavrão, latifoliadas? Significa que as folhas, elas são grandes. E por que as folhas são grandes? Olha a adaptação da vegetação. São folhas grandes porque são regiões quentes e muito úmidas. Então, o que acontece? As folhas são grandes para a planta, para a espécie, perder água, ok? Senão ela morre afogada, né? Então, floresta equatorial e a tropical. Floresta subtropical e temperada. Então, subtropical é que não tem períodos do ano tão quentes quanto a tropical e também é um período, apresenta os períodos mais frios. Então, a mesma coisa do clima subtropical. Essa vegetação ela já é bastante variada. Por mais que apresente também vegetação de grande porte, árvores, ela é adaptada às condições de um período mais frio. Então, geralmente são os pinheiros, as coníferas. As coníferas são árvores em formato de cone. Os pinheiros, que têm as folhas bem fininhas. Por que as folhas fininhas? Para aguentar as baixas temperaturas no período de inverno, né? Então, mais uma vez, a vegetação ela é adaptada ao tipo de clima. Floresta boreal, que é a taiga. A taiga nada mais é do que a gente observa em filmes, aquela vegetação que muda de cor, né? Então está associada a regiões que apresentam um inverno um pouco mais rigoroso e a vegetação é aquela folhinha do Canadá, sabe? Então a vegetação que ela muda de cor aí a partir das estações do ano e perde 100% das folhas. Por que perde 100% das folhas? Então, é o processo da vegetação. No período do verão, né, brota as folhinhas verdes, todas bonitinhas. Quando chega o outono, ela começa a mudar a coloração, perder as folhas. Por quê? Porque muitas vezes as regiões que têm esse tipo de vegetação também têm ocorrência de neve. Então, é um mecanismo da vegetação perder 100% das folhas para suportar as baixas temperaturas e muitas vezes a ocorrência aí de neve, geadas, enfim, períodos muito mais frios no período do inverno, ok? Então, olha só como a natureza ela é fantástica. Ela se adapta às condições. Vou até dar um exemplo. Nós também nos adaptamos, né? Então, nos dias mais quentes, utilizamos roupas mais confortáveis, nos alimentamos com alimentos mais frios, né? Gelado, bebida gelada. Num período mais frio, é o oposto. Então, utilizamos a vestimenta, blusa, como um mecanismo de proteção aí, e os alimentos também. Então, os alimentos são mais quentes. Então, a natureza, ela funciona da mesma forma, né? Tem espécies que perdem as folhas, ou seja, tira a roupa, só que no período mais frio para suportar tudo isso, porque é como se as folhas fossem a pele aí da vegetação. E no período de calor ela ganha as folhas, todas bonitas. Aí tem um período mais quente, com maior ocorrência de chuva. Então a vegetação é a mesma coisa, ela é adaptada às condições do ambiente, tá bom? As savanas. As savanas, a gente está acostumado a ouvir essa palavra e sempre lembrar da vegetação típica do continente africano, né? Mas está associada também a tipos de cobertura vegetal que nós temos aqui no nosso território, por exemplo, no Brasil. Só que o nome é utilizado
o mesmo termo para vegetações com características parecidas. Então aqui vocês encontram a caatinga e o cerrado. Então o cerrado é uma vegetação típica do nosso território, do Brasil, e a caatinga também. Então são vegetações que tem períodos mais secos, tem períodos um pouco mais úmidos. A caatinga é um período, apresenta sua localização no sertão do Nordeste, onde o período chuvoso ele é curto. Então são essas características, tá? A gente sempre associa a savana ao continente africano. Não. São as características do tipo de cobertura vegetal que pode ter uma variação de nome aí de acordo com a sua localização, tá bom? Estepes e pradarias. Pradarias e não padaria, hein? Os estepes e as pradarias são um tipo de vegetação associado a regiões que apresentam um inverno um pouquinho mais rigoroso. Então aqui no nosso território nós temos esse tipo de vegetação no extremo sul do nosso país, né? Mais especificamente aí no Rio Grande do Sul, que nós temos os Campos Sulinos. Então é uma vegetação rasteira, rica em gramíneas, né? Que são espécies aí de capins, de gramas. Aí a gente observa e fala, ué, mas eu acho que vegetação só pode ser considerada uma floresta significativa. Não. Cada bioma tem a sua característica, associado e adaptado a um tipo de clima, e todos têm sua importância. Para vocês terem uma noção dessa biodiversidade que existe aí nos estepes e nas pradarias, essa vegetação mais rasteira, que não tem árvores significativas, gigantescas, tem mais de 600 tipos de espécies, né? Então, uma biodiversidade imensa aí no que aos nossos olhos parece uma mesma cobertura vegetal, e tem uma variedade. Então, para vocês perceberem essa importância. Vegetação mediterrânea. A gente fala que na vegetação mediterrânea ela é rica em maquis e garrigues. O que são esses nomes? Maquis e garrigues são espécies de arbustos. Por quê? A vegetação mediterrânea está associada ao clima mediterrâneo. O que isso significa? Que tem os extremos, então tem invernos muito frios e úmidos e verões muito quentes e secos. Então a vegetação típica desse bioma são arbustos, né? Uma vegetação arbustiva, não significativa em tamanho em si, mas em espécies, também é importante. A vegetação de altitude. A vegetação de altitude, o que acontece? A gente tem uma regra, lembra? Quanto mais alto, mais frio. Então, se quanto mais alto, mais frio, o frio vai influenciar a temperatura diretamente no tipo de vegetação. Então, a vegetação de altitude geralmente é uma vegetação mais rasteira, arbustiva, e não com árvores significativas. No nosso território, nós temos isso. Então, nas regiões mais altas do Brasil, a gente tem esse tipo de vegetação. Não tem árvores gigantescas, né? Típica aí da floresta equatorial e tropical. Mas tem essa vegetação arbustiva, rasteira, que está associada a um tipo de clima mais frio, ok? Que é lá no alto do relevo. Tundra. Tundra. Olha que nome, eu gosto desse nome, eu acho o nome bonito. Tundra. O que é a tundra? A tundra é uma vegetação rasteira ou arbustiva, sem muita exuberância assim de tamanho em si, mas associado a regiões muito frias, né? Então, próximo aí às regiões polares. E a tundra é uma vegetação muito resistente, porque ela só aparece nos períodos menos frio. Então, quando acontece o degelo das regiões polares, aparece esse tipo de vegetação, que é a tundra. Então, são musgos, vegetação muito baixinha. Quem gosta de assistir esses documentários em alguns canais que mostra todo um processo, aí acontece o degelo, os animais, já assistiu provavelmente alguma coisa relacionada. Então, está associada às regiões próximas aos polos, aí, as regiões mais frias. E o deserto, ainda que ele coloca deserto frio ou quente, né? Porque se o deserto está em uma região de altitude, ele vai ser mais frio.
Então tem essas características. Olha os fatores climáticos voltando a esse tema. Então o deserto, mas o deserto tem vegetação? Tem. O deserto tem as suas características, é um bioma, é uma característica natural, né? E ele também tem as suas características, seja a presença de cactos, né, que são espécies vegetais que não dependem tanto assim de umidade da água em si, seja uma vegetação rasteira muito específica, adaptada à falta de chuva ou à mínima ocorrência de chuva em pequenos períodos do ano, então também é um bioma. Cada um desses nomes que aparecem aí para vocês nesse mapa mostra uma característica e todos, absolutamente todos, estão associados a uma característica do clima. Então a gente percebe uma concordância aí, ok? Eu coloquei para vocês, aí no resumo de acompanhamento que vocês nesse momento estão preenchendo, assim espero, as páginas que tem as imagens de cada uma desses biomas. Então eu comecei com a tundra na página 151. Então aí aparece uma imagem para vocês. A floresta boreal na 152, a floresta temperada na 153, a floresta tropical também na 153 e a savana na página 254. Eu não sei se eu falei o número certo, 253, a anterior, tá bom? Então aí vocês têm uma imagem, algumas imagens. Mas procurem, eu quero ver mais imagens sobre cada forma, cada tipo de cobertura vegetal. Procurem que tem uma variedade aí na internet, né? Que é uma ferramenta que nós temos que fazer utilização. Biodiversidade. Bio é vida, diversidade é variedade. Então, biodiversidade é variedade de vida, né? Cada bioma tem uma biodiversidade diferenciada. Então, o clima dá condições para a existência da cobertura vegetal. A vegetação, por sua vez, vai dar condições e características para a fauna. Então, os animais não têm as mesmas espécies distribuídas no mundo todo, né? Então, alguns animais, aliás, os animais são específicos de cada um desses biomas. Por quê? Porque eles necessitam daquela espécie para se alimentar. E onde está aquela espécie? Aquela espécie é um exemplo da floresta boreal presente no norte do Canadá. Então, só ali, naquela região, que vai ter determinado tipo de animal. E assim por diante. Quando eu falo espécies, a fauna, eu não estou considerando só mamíferos ou animais de grande porte. Estou considerando tudo. Então, entra aí mamíferos, anfíbios, répteis, os insetos, os micro-organismos, os fungos, que a gente sempre esquece deles, e eles também são seres vivos, faz parte da fauna, e a própria vegetação, né? Então, todo esse conjunto faz parte dessa biodiversidade, que está associado e adaptado à condição climática. Quanto mais quente e mais úmido o ambiente, maior é a biodiversidade. Então, se vocês fizerem uma pesquisa rápida aí, vocês vão perceber que a floresta equatorial, tropical, são os biomas que mais apresentam uma gama aí de biodiversidade, ok? Mas só eles? Não. Cada um dos biomas, cada uma das coberturas vegetais tem suas características próprias e assim também sua fauna, ok? Problemas, né? Não podemos falar dessa maravilhosidade toda que é a natureza, que são os elementos naturais, sem lembrar, infelizmente, do que acontece. E quem ocasiona tudo isso somos nós, seres humaninhos, que é a questão do desmatamento. Todos os biomas apresentam um problema ambiental muito grave, muito sério, que já vem ao longo aí de séculos, que é o desmatamento. Então, a questão do desenvolvimento
industrial, histórico aí do mundo, a gente vai perceber que algumas regiões sofreram mais e outras menos em relação ao desmatamento. No entanto, algumas regiões já foram praticamente totalmente devastadas, enquanto outras ainda apresentam um grau aí de biodiversidade de espécies preservadas e a necessidade de preservar. Então, tudo que nós utilizamos no nosso dia a dia tem algum recurso natural, né? Seja madeira para o móvel, seja o aço que faz a janela ou utensílios que deu origem lá de um mineral. Então, isso é uma ocorrência que acontece com todos os tipos de bioma. Lógico, principalmente os biomas que apresentam grande variedade de espécies de árvores grandes e significativas, esse impacto do desmatamento foi ou está sendo maior. Então, para vocês terem uma visualização geral, a Mata Atlântica, que é essa espécie bonita, quando a gente vai para a praia, a gente vê lá na serra. Então, de tudo que tinha no nosso território e o que temos hoje, não temos praticamente nada, né? Porque já foi devastado, já foi retirado no processo de exploração, de desenvolvimento do Brasil, para fazer lá, para exportar para outros países, para ser utilizado na indústria, e o que resta é muito pouquinho, né? Vocês têm acompanhado provavelmente nesses últimos tempos aí também o desmatamento na Amazônia, né? Que, mas aumentou, enfim, continua acontecendo esse processo de exploração na nossa floresta equatorial, que é a nossa floresta amazônica, que ela não faz parte só do nosso território, e sim dos países vizinhos também, tá bom? Até porque são considerados esses grandes biomas com árvores significativas os pulmões do mundo, né? E aí, um último nome que eu coloquei para vocês, que são os hotspots. O que são esses hotspots? Que são os pontos quentes. É considerado hotspots as regiões que ainda apresentam um alto grau de biodiversidade preservado e que há necessidade de continuar preservando essas regiões, né? Então, a floresta amazônica a gente pode colocar aí como um hotspot. O que isso significa? Que ela é marcadinha lá no mapa, mostrando que é uma área com grande biodiversidade e que há uma necessidade extrema em continuar esse processo de preservação. Na página 258, tem um mapa, que é o mapa dos hotspots. E aí mostra, de uma forma bem geral, aí pontuado em rosa, as regiões que são consideradas hotspots, então que tem a necessidade de serem preservadas. Ok? Então por hoje é isso, é só isso. Então na próxima, que vai ser o módulo 12, vamos falar da cobertura vegetal específica do Brasil, né? Então, como se a gente tivesse uma lupa e fosse aproximando do nosso território. Não esquecer de sempre fazer associações. Então, o que isso significa? Mas eu estudei lá clima. Agora a vegetação tem tudo a ver com clima, que tem a ver com solos. Então, aí a gente vai amarrando todo esse conhecimento. E não menos importante, o que eu já disse para vocês, que a geografia é o nosso dia a dia. Então, fazer essa observação. A gente estuda na teoria e quando vocês vão viajar ou vão fazer qualquer outra coisa aí fora de casa, vocês fazem a observação e assimilação do que foi visto em teoria na realidade, né? Por isso que eu falo que é a ciência mais completa e mais tranquilo, porque é o que a gente vive, ok? Então, tchauzinho, até a próxima, bom resumo. Tá lá no maestro para vocês colocarem, hein? Estou de olho. Beijo!